Oi, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Recentemente eu terminei esse sketchbook e eu postei um pouco folheando ele no meu Instagram e vocês gostaram muito e eu tive a ideia de fazer um vídeo aqui pro canal mostrando todos os meus sketchbooks, então vamos lá. Bom, um dos primeiros sketchbooks que eu tive foi esse daí. Eu não tenho ideia exatamente qual é o ano dos sketchbooks, mas eu sei mais ou menos. E esse daí foi lá para 2013, 2014. Eu queria deixar bem claro aqui que nessa época esse sketchbook eu usava só para poder, no caso, fazer cópias mesmo. Então, nenhum desses desenhos é meu, tá, gente? Eu tô deixando claro aqui. Graças a Deus eu não postava nem vendia, então eram só pra mim mesmo. Mas isso é plágio, tá? Não repitam isso. Eu usava muito esses desenhos pra poder realmente treinar, sei lá. Esse caderno em si nem é de desenho. E era um caderninho que eu achava bonitinho e eu, enfim, usava ele pra fazer esses desenhos que eu via e gostava na internet. Mas, voltando, esses desenhos não são meus, tá? Não são da minha autoria. Mas eu acho que eles me ajudaram muito a despertar uma criatividade em mim. Esses que eu tô passando bem rapidinho são poemas que eu lembro que era de uma página no Instagram, mas que eu não sei qual é o Instagram deles, não tenho como mencionar, então eu tô passando bem rápido porque, enfim, eu não posso dar os direitos que eu preciso dar. É isso, e chegou no fim. Esse sketchbook da Consul, eu tive vários deles e foi aí que eu comecei a criar algumas coisinhas na minha cabeça. Esse daí eu já tava no ensino médio. Eu acho que esse sketchbook me acompanhou desde o primeiro ano até o terceiro, se não me engano. Tem umas coisas mais jogadas neles, mas eu era muito presa a fazer coisas muito, muito bonitas e muito finalizadas no sketchbook. Eu era muito presa nisso mesmo. E tem umas coisas bem breguinhas, tipo isso daí. Eu tenho meio vergonhinha, tipo, lugar favorito, universo, bem adolescente, né, gente? Enfim, né? Aí tem umas coisinhas que eu gosto, mas tem umas coisinhas que meio né, vamos deixar pra lá. Algumas coisinhas que eu copio também pra poder, sei lá, buscar uma inspiração. Isso daí foi eu tava desenhando um look que eu queria pra uma festa da irmã da minha amiga. E, o Tru. Tru é um personagem que eu criei, gente. Eu gosto muito desse desenho. Também tive esse surto aí de ideia de fazer rosto de, sei lá, meninas que vinham na minha cabeça. E foi isso. Nessa época eu tava treinando bastante usar o lápis de cor. E, enfim, eu acho que foi uma época bem importante, assim, pra mim, pra eu usar. Esse sketchbook eu tenho orgulho porque eu terminei ele todo, eu fiz ele todo. Tem alguns outros sketchbooks que vocês vão ver aí, tá bom? Que são várias folhas em branco, que eu até pensei aqui que eu tenho que voltar a usar esses sketchbooks, porque assim, nessa época eu não lembro o que aconteceu, mas eu lembro que eu comprei vários deles. Eu não lembro se eu comprei aos poucos, eu não lembro se eu comprei junto. Só sei que eu tinha vários da Consul e eles são meio carinhos, né? Então, assim, eu tenho que usar. E aí ficaram aí, só que eu não gosto muito deles porque eles têm capa dura. E eu gosto de sketchbooks mais, não sei, mais menores e mais que eu posso usar para outros lugares, para levar para os lugares, enfim. Esse desenho aí é uma comparação entre outras meninas de 17 anos e eu com 17 anos, acho que nada mudou. E é isso, tem umas coisinhas meio adolescente, mas é a fase e acabou. Esse aí é um dos que tem muita coisa, muitas folhas sobrando. Eu comecei a inventar umas ideias aí, mas tem umas coisas que são meio bizarras, que são meio esquisitas. Me baseava em umas músicas pra poder criar os desenhos. E
é isso, vou deixar vocês vendo aí. E é engraçado também que esses desenhos não tem uma... Esse sketchbook, ele não tem uma ordem cronológica, porque eu pegava, enfim, outras vezes, recentemente, sim, já peguei para poder fazer outros estudos, outras coisas. E, por exemplo, esse desenho aí eu fiz quando eu tava na faculdade, já no primeiro período. Então, ele não tem uma ordem, assim, cronológica. Esse daí é um pequenininho da Canson também, que eu usava pra poder fazer, a minha ideia era fazer cada página um personagem, assim. E esse daí, gente, é o início do estilo que eu tenho hoje. Então, assim, começou desse jeito aí. Eu queria ter um estilo meu e eu tava usando essas páginas pra poder definir um estilo meu. E acabou que, nossa, eu fugi disso, né? É engraçado demais como isso acontece. Mas acontece também que eu não terminei esse caderno, que depois eu fiquei com preguiça de fazer esses personagens. E foi isso. A folha dele também não é assim pra técnicas tipo aquarela, essas coisas. E quando eu comecei a usar aquarela, eu fiquei muito apegada, né, à técnica. Então, realmente era uma folha assim mais fininha. Acho que a gramatura é 90, se eu não me engano. E aí o que acontece? Eu tinha essa ideia de coisas, de cadernos bem trabalhados, e o meu namorado me deu, no nosso primeiro ano de namoro, esse caderninho. Aí a gente dá pra ver projeto em Direito na coluna. No caso, meu namorado, ele faz faculdade de fisioterapia, tá terminando. E, né, desde o início do namoro, ele tá querendo endireitar minha coluna. Nesse caderno eu faço muitas anotações do pré pra faculdade, porque eu tava fazendo na época. Então tem muitas coisas, muitas contas, muitas anotações de história e mais alguns desenhos. Eu usei ele para poder realmente deixar de lado essa ideia de que eu preciso ter uma coisa assim, um caderno com artes finalizadas, sabe? E eu comecei a usar sketchbook realmente para fazer coisas mais soltas que vem na minha cabeça e tal. E, enfim, isso foi muito bom, eu acho, pra mim na época, porque eu desenvolvi isso de, enfim, né, não ligar pra isso. E aí eu fiquei perdida em qual era o lado que tava o sketchbook. Então, voltando, né, no caso. É isso. Aí eu vou mostrando pra vocês. Eu vou passando bem rapidinho, porque assim, não tem muita coisa pra ver nesse sketchbook. É realmente mais estudinhos bem pequenos, umas coisas mais basicazinhas, né? E umas coisas mais soltas. Esse daí veio depois. Na verdade, ele era daqueles que eu tinha, né? E aí eu peguei ele pra desenhar depois. Nessa época eu já tinha entrado pro Estúdio Escola de Animação, o curso que eu fiz de animação. Então, dá pra ver que tem uma modificação no meu desenho, né? Dá pra ver que eu já comecei a estudar mais ilustração e tal. Eu também já estava na faculdade, então eu tenho alguns estudos também de uns quadros. Aí, olha, que tá aparecendo aí. São estudos de uns quadros que eu fui com o meu professor no museu. Então, depois daquele caderno eu tive esse outro. E aí eu tava cursando o estudo de escola também, né? E olha como o meu traço mudou, gente. É muito bizarro, né? É muito engraçado ver assim. Eu comecei a estudar mais design de personagem. Ainda não sou muito boa, mas eu comecei a estudar naquela época. Tem alguns estudos de modelo vivo também, pessoas que eu via no ônibus, no trem. E, enfim. Mas basicamente esses cadernos são isso, assim, não tem desenho finalizado, são mais estudos mesmo. E eu vou passando bem rapidinho mesmo, porque é isso, não tem muito o que ver. E eu não me importava com
o lápis que eu usava e tal. A maioria eram lápis normais que eu tava, sei lá, escrevendo no pré, e aí eu pegava e desenhava. Então eram estudos mesmo, então tem umas partes que estão bem clarinhas que nem dá pra ver direito. Eu comecei a fazer estudos também de desenhos que eu queria fazer finalizados, que hoje em dia eu uso muito sketchbook pra isso. E aí, esse é o meu terceiro e o mais atual que eu tenho, que, enfim, tá nessa mesma vibe, né, de estudos, de coisas mais, assim, mais soltas. E eu gosto muito desse sketchbook, porque ele tem uma folha de papel ofício, ele é encadernado, ele, sei lá, é R$1, então eu gosto muito de cadernos, assim, menos cheio de frufru, né, que aí eu posso usar eles. Mas o que eu faço? Eu compro outros sketchbooks, que são, por exemplo, esse da Miolito e um da Aquarelle da Canção que eu uso, que são para fazer coisas mais finalizadas, porque eu gosto, porque tem papéis melhores. E enfim, eu gosto de fazer neles e não fazer em folhas de papel avulso. Então eu uso eles para isso. E eu espero que vocês gostem dessas dicas de, enfim, sei lá, soltar um pouco a mão e deixar o desenho rolar, não se preocupar tanto com o resultado final. E eu espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo.